sou Shailanar, sou criada em São Pedro da Aldeia, apesar de ter nascido em Cabo Frio, mas eu moro em São Pedro a minha vida toda. Né? Aqui atrás de mim vocês estão vendo a Casa da Flor, que é o local onde eu vivo e vivi todos esses anos da minha vida. Né? Nesse entorno, nessa vizinhança, eu cresci brincando aqui com a figura do seu Vivi, que cuida muito bem da Casa da Flor, que tem muita história para contar pra gente. Sou cantora aqui dentro da cidade, procuro estar sempre em contato com a arte, procuro prestigiar também a arte de outros segmentos. Gosto muito do que está acontecendo em São Pedro da Aldeia, com relação ao incentivo à cultura. Desejo que isso continue. A pandemia foi um período muito difícil para mim e creio que tenha sido difícil também para outros artistas, não só do segmento da música, que é o meu, mas de todos os segmentos, né? Do artesanato, da literatura, porque foi um período em que a gente precisou se reinventar. E acho que foi um grande desafio, né? A gente viu eventos sendo feitos em forma de live, por exemplo, que criou uma modalidade nova, né? Outras formas de fazer contato com a cultura, com as pessoas. Acho que o isolamento também trouxe reflexões importantes, trouxe a necessidade da gente ponderar muito mais o nosso fazer cultural, o nosso fazer enquanto artista, maneiras diferentes de alcançar o nosso público, alcançar as outras pessoas, de fazer contato. Então, eu entendo que leis como Aldir Blanc, Paulo Gustavo, né, e a chegada dessas iniciativas, dessas leis para nós do segmento cultural são muito importantes. Justamente porque não só incentivam o nosso trabalho, mas a gente precisa entender que existem pessoas que vivem de fato da sua arte, do seu trabalho artístico. Eu acho que como comunidade a gente precisa cada vez mais deixar aberta para a comunidade, para as pessoas no entorno, não só para os artistas, o quanto é importante participar desses processos, o quanto é importante incentivar os artistas, o quanto é importante cobrar e fiscalizar, sim, né, os poderes, para que isso se mantenha atualizado, que a gente não perca o gás, né, que está acontecendo agora na cidade, todos esses movimentos culturais, o crescimento, que a gente continue injetando cada vez mais gás, recursos e contando com a participação não só dos artistas, mas da comunidade como um todo, né? Então, assim, o meu pedido para a comunidade, o meu pedido é que continuem, prestigiem o trabalho dos artistas locais, né? Vão às apresentações, leiam os livros e tudo, gente. Participem, né? Porque é muito importante. Meu nome é Marlúcia Soares, sou mais conhecida como Malu Soares, sou produtora cultural, sou moradora daqui, sou vizinha da Casa da Flor, nascida aqui em São Pedro da Aldeia. A pandemia, ela nos trouxe prejuízo, mas também nos trouxe muitas coisas positivas, né? Uma delas, na realidade, foram as leis de incentivo, né? Aldir Blanc, Paulo Gustavo. Porque na época da pandemia, os artistas ficaram sem trabalho, sem renda. E eu falo por mim, como produtora cultural, eu também sou estilista de moda afro. Então foi uma fase muito difícil para os artistas. Com o incentivo, isso, graças a Deus, pôde ajudar. Lógico que não resolveu tudo, mas eu acho que ela foi importante para o artista. Um ponto positivo também da pandemia, não só as leis de incentivo, mas foi uma forma da gente poder aprender a conviver, a gente aprender a observar o outro, aprender a como tratar o outro e entender que aqui nós somos pares, ninguém é sozinho. Acho que São Pedro da Aldeia está num momento muito bom, porque com essas leis de incentivo, os artistas eles tiveram um pouco mais de atenção. E eu acho também que essas leis elas fazem com que os outros
alguns outros artistas que até então não se reconheciam, né, profissionalmente. Acho que ela vem para ajudar o artista a se profissionalizar, né, a entender um pouco daquilo que é fazer a cultura, cada um no seu segmento, né? Essas leis, elas podem continuar, porque se a gente tiver um problema mais tarde, suponha que a gente tenha uma outra pandemia, não sei lá de quê, mas suponha. Então, as leis de incentivo, elas são importantíssimas. E a partir também dessas leis, eu comecei a me profissionalizar melhor, a entender os meandros, entender todo esse processo, né, de participar de editais e de chamar colegas para participarem, porque São Pedro da Aldeia é um município muito peculiar. A maioria dos artistas, eles ainda não tinham, né, essa noção de como é participar de um edital, o que é um edital de fomento. E isso veio trazer assim, um novo cenário para São Pedro da Aldeia. Eu espero que a galera comece a pensar no fazer artístico de outra forma após essas leis de incentivo. Então, a Dani é uma artista que está na música há 20 anos, são 20 anos de música. Profissionalmente, há mais ou menos 19, 18 anos, vivendo exclusivamente da música mesmo, vivendo, cantando e respirando música. Sou formada, né, em canto popular, atualmente sou professora de música mesmo, professora de canto, e continuo com a música, vivendo de música, tanto com shows, né, e dando aula, e apaixonada pelo que faz. A pandemia foi um susto, né? Foi um baque muito grande. Acho que ninguém esperava, acho que todo mundo, né? De todas as áreas, né? Principalmente da música, sofreu muito, porque nós somos os primeiros ali a parar, né? De trabalhar. E para quem vivia exclusivamente da música, foi mais difícil ainda, porque de repente, de um dia para o outro, eu falei, olha, a partir de agora tá tudo fechado, restaurante fechado, boates fechadas, tudo fechado. E não tinha uma previsão de volta, então realmente foi um baque muito grande, mas também eu acredito, né, particularmente falando, que foi um aprendizado muito grande pra gente. Conhecendo as leis e entendendo a importância delas nas nossas vidas. Essas leis, pra gente, para nós artistas, é de extrema importância. Nos unirmos mesmo, divulgar essas leis na nossa cidade, vamos pesquisar, vamos trazer artistas, vamos resgatar esses artistas que estão desconhecidos, que estão vindo agora, né, a ser conhecido no nosso meio, ser conhecido na nossa cidade. Então a gente precisa sim incentivar esses artistas a conhecer, a trazer a sua arte para que as pessoas possam conhecer, né, e vamos correr atrás, vamos nos unir para que essas leis possam realmente fazer parte da nossa cultura, da nossa cidade. Olá, sou Diego Feliciano, músico local de São Pedro da Aldeia, produtor musical, produtor cultural. A gente vem aqui abordar de um tema muito importante, né, o que aconteceu, essa pandemia, que aqui nessa praia, aqui nesse lugar que eu acho que maravilhoso, né? Aqui é a Praia da Pitória, é onde eu vi tudo muito quieto, todas as pessoas muito isoladas, todas as pessoas sedentes, né, querendo umas conversarem com a outra, mas não podendo. Foi um momento muito difícil aqui da minha cidade, onde estou relatando um pouco o que eu vivi, né? Toquei muitas lives beneficentes, muitos amigos me ajudaram, ajudei muitos amigos também. E nessa pandemia passou pra gente uma reflexão muito grande de aquecer os corações, né? Isso um ajudar o outro, né? O tema desse projeto é todos somos iguais, e por ser todos iguais, todo mundo passou pela mesma situação em um momento totalmente caótico, onde toda a humanidade se isolou. Perdemos muitas pessoas queridas, maravilhosas. Essas leis de incentivos continuarem, né? Como a Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, a gente juntos cooperarem para futuras gerações e deixar isso aqui registrado, né?
como algo benéfico, algo também que aconteceu também na nossa humanidade e nos sensibilizou também deixar algo retratado. Meu nome é Scarlett Johanna, sou mineira, mas moro na região já há mais de 12 anos. Sou cantora e tenho em mim a veia artística desde quando eu era muito criança. Aprendi com meu avô a gostar de música, com a minha mãe a marcar a música na minha vida. E chegar aqui e ter portas abertas em relação a artistas independentes foi muito importante. Eu me senti abraçada, me senti, de certa forma, valorizada e com um espaço para poder estar aí demonstrando a minha arte. A pandemia ela foi um pouco complexa, foi complicada, porém conseguimos nos virar bem, porque eu e meu marido também é músico, violinista. Assim que a pandemia se instalou assim de uma forma generalizada, ele veio buscando meios de poder apresentar o trabalho dele e assim foi para o Sinal, para poder tocar. E eu fui acompanhá-lo também, vendendo bala e doce. Essa foi a forma que a gente conseguiu sobreviver na pandemia antes de ser contemplado pela Lei de Incentivo Aldir Blanc, que fez uma diferença enorme e crucial assim, nesse nosso período, nessa nossa fase, porque como tudo estava muito fechado, eu também trabalhava como garçonete, porque infelizmente hoje em dia, para o músico, para o artista, é meio complicado viver somente da sua arte. E tanto a Lei Aldir Blanc quanto a Lei Paulo Gustavo, elas são essenciais e emergenciais para qualquer artista que não tem esse amparo, que não tem essa solidificação, não é um artista de grande renome e precisa desse incentivo de fomentos públicos, né? E com a pandemia eu descobri que o artista ele está além dos palcos. Ele está na rua, ele está no ônibus, ele está na praça, ele está em todos os lugares e ele precisa, de certa forma, se ver artista. Ele precisa se encontrar como artista. Foi muito complicado para a gente se ver em um momento onde nenhuma porta era aberta e você tinha que entrar enfiando o pé na porta mesmo. Mas fazer a arte é assim. A arte ela é a consolidação de sentimentos, né? Acho que a gente transmite com a arte que a gente faz, seja com uma dança, seja com um desenho, seja com uma música, o que a gente sente e o que a gente quer passar. Me sinto agradecida pelas oportunidades que a música, que a arte me deu. Gostaria de que mantivessem mais editais, mais recursos para músicos independentes, que isso nunca pare e que seja de cada vez mais simples e acessível para quem precisa realmente. Olha o sol da lagoa, olha o vento virou, a aroeira que deu fruto no barco do pescador, pôr do sol já está saindo, São Pedro abençoou. É mais ou menos por aí que essa cidade maravilhosa representa para mim no meu coração. Eu me chamo Alê Poeta, sou artista multicultural da cidade e esse documentário ele vem a prestar as informações do nível onde nós nos colocamos com a pandemia. Um momento muito triste da humanidade, um momento onde se perdeu a esperança, entrou o medo da morte, o medo do desemprego, o medo do apagar das luzes. Palcos foram esvaziados, músicos ficaram fechados dentro de suas casas. E a pandemia, ela veio para poder mostrar que nós todos somos iguais. Ricos, pobres, famosos, anônimos. Mas uma certeza ela deixou. A classe artística foi a primeira a parar e a última a retornar. Mas nesse momento de retomada cultural, principalmente nos municípios menores, como São Pedro da Aldeia, Iguaba, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Saquarema, nós tivemos as leis de fomento, Aldir Blanc, Paulo Gustavo,
E essa retomada cultural, essas leis de fomento vieram para poder corrigir esse grande erro que a cultura passou. Hoje, nós estamos buscando entender o que aconteceu ainda. Com a pandemia, a gente se esforçou mais para se profissionalizar mais. Quem tocava violão teve o abraço do violão, que ficou sendo seu companheiro daqueles momentos de solidão. Quem escrevia poesia, escreveu mais poesia. Quem não fez um livro, escreveu um livro. E isso foi o crescimento que a pandemia nos deixou. Hoje a gente vê a cidade com espetáculos, a casa de cultura, a cultura funcionando, os bares com seus artistas trabalhando, as luzes acesas, o povo sem máscara. A máscara, ela deixou a gente sem foco, sem imagem, sem voz, sem ar. E hoje a gente poder respirar esse ar abençoado por Deus, num lugar maravilhoso como esse, onde você, qualquer lugar que você olha, a cidade transpira arte, todas as pessoas andando sem medo, produzindo, trabalhando, vivendo. E a pandemia, a mensagem que ela deixa para vocês, as gerações futuras, é que independente de lockdown, independente de cerceamento, crie, faça arte, cultura com vontade, aprendam novas tecnologias, aprendam novos instrumentos, escrevam, se você não é escritor, faça um poema, cante, abrace, ame. E é isso, a mensagem para a geração futura é isso, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Olha, eu não podia abrir a loja, nem sair de casa, porque a gente era vigiada, né? Eu aí chegava no portão lá por 1h da manhã, 2h, de luva, máscara. Aí eu vi uma porção em que esse pessoal tá de andarilho, que eu chamo de perdido, que eu não chamo de mendigo, eu acho horroroso, ali na praça sentado. Eu ia lá, conversava com eles de máscara, eu ainda pegava a máscara que levava luvas, fazia café, tomava café com eles. 2h da manhã, 3h, 4h. E minha família estava pensando que eu estava dormindo, eu estava com eles lá. São meus amigos até hoje, tem uns que me chamam de vó, ô vó! E a arte e respirar, para mim, é a mesma coisa, porque faz falta. Você não vive sem respirar, mas também não vive sem arte. Porque você pegar uma garrafa no lixo, pegar um pedaço de pano, estampadinho e botar um lacinho, para mim já é arte, você já fez alguma coisa. Aqui, esses disquinhos eu ponho a maioria no lixo, porque botam fora que não tem utilidade. Olha como é que fica bonito. Isso aqui eu vendo para ajudar a comprar cesta básica, comprar fraldas. Mas é tudo lixo. Reciclo, ponho tudo no lixo. Aí alguém me dá, os grandes também eu faço, entendeu? Então eu acho que a gente, sabendo viver, vive bem, não importa em dinheiro. Ah, fulano é rico. Não, porque pobreza é de espírito, não existe pobreza de bolso. Você tem pouco dinheiro, você não é pobre.